de água, e aonde há água, há vida. Nós podemos fazer uma chácara, como nós, né, irmã, temos uma chácara. Se nós fazermos um buraco, um cercado lá, uma poça de água e colocar água lá, manter a água lá, não precisa pôr nada. Não, de repente lá tem rã, tem sapo, tem traíra, nada, surge vida, porque onde há água, há vida. E Jesus disse: eu sou a água viva. Então Jesus está aqui, Ele é a água viva, que transborda dentro de nós, transformando em um rio que jorra água. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós louvamos, nós temos prazer na nossa alma de louvar o Senhor. Nós não vem aqui por obrigação, não, porque Deus não nos obriga em fazer nada. Ele nos deu livre-arbítrio. Se nós queremos louvar o Senhor, nós louvamos. Se nós queremos que muitos aí louvam os demônios, os espíritos, ele tem liberdade, porque Deus no livre-arbítrio. Mas nós escolhemos o melhor. Nós escolhemos Jesus, que é o Criador do céu e da terra. Então, irmão, é motivo de alegria. Não estamos aqui por obrigação, por causa do pastor Paulo. Nós estamos aqui para adorar, para glorificar, para dizer obrigado, meu Deus. Obrigado para nossas vidas, para nossa casa, porque o Senhor me tem dado saúde. E se estamos aqui é porque Deus está nos fortalecendo. Em nome de Jesus, nós louvamos. Aleluia. Eu não pensava não trazer a palavra, mas eu estava lá sentado no banco, a Paulinha chegou, o pastor falou que o senhor vai trazer a palavra. Mas glória a Deus que Deus nos concede uma palavra para a igreja nesta noite. Você que trouxe a Bíblia, que eu gosto da Bíblia. Tem o telão, tal, o celular, mas eu sou dos antigos que gosto da Bíblia em tudo que eu vou fazer. Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos. Capítulo 4. Versículo 21 a seguir, diz a parábola das candeias. Que diz a palavra: e disse-lhe: vem porventura a candeias para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. E disse-lhe: atendei ao que ides e ouvir. Com a medida com que medirde, vos medirão, e vos serão ainda acrescentado. Disse-lhe: atendei ao que ides e ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão, e vos ainda acrescentado. Porque ao que tem, lhe será dado,
e ao que não tem, e o que tem será tirado. Porque, o versículo 25 novamente, porque ao que tem, se lhe é dado, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, por esse momento que nós temos a oportunidade, meu Deus, de estar aqui meditando um pouco na tua palavra. Senhor, assim como o Senhor falou já comigo, ó Pai, através dessa palavra, Senhor, fala com a tua igreja nesta noite, Senhor, porque tua palavra, Senhor, Pai, é alimento para nossa alma. Pai bendito, que eu seja, Pai, apenas um instrumento nas tuas mãos, ó Pai, para transmitir aquilo que o Espírito diz à igreja. Pai bendito, em nome do teu Filho amado, eu te louvo e já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Parábola das candeias. Então Jesus falava por parábola. Ele disse: vem porventura a candeia para meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Vem antes para ser colocada no velador. Irmão, nós temos uma classe de irmandades já, não poucos jovens, mas todos nós aqui praticamente sabemos o que é candeias. Candeia é um objeto de que coloca dentro óleo ou querosene e coloca um estupim e coloca fogo para iluminar o ambiente. Que quando eu até os 11 anos morava no sítio e não tinha luz, não tinha energia, naquele tempo do sítio, hoje tem quase todo sítio, tem força elétrica, naquele tempo não tinha, até em muitos lugares da cidade não tinha, e a gente lá usava da candeia, que a candeia é a lamparina. Muitas linguagens é candeia, para muitos é lamparina, e nós, lá no sítio, a gente usava lamparina, e tem muitos que tinham condições de comprar, tinha lampião. Mas nós não tínhamos, meu pai, nós éramos uma família de muito pobre, colônio, que ganhava, não sei como seria a porcentagem que meu pai trabalhava, mas nós éramos bastante pobres. Bastante pobre. Então nós não tinha, meu pai não tinha nem condição de comprar lampião, era lamparina que eu estava cursando quando nós viemos para Rio Preto. Eu tinha 11 anos e quando à noite tinha as tarefas que eu estudava em Schmidt e vinha tarefa para fazer, as professoras daquele tempo, hoje não sei, mas dava tarefa para fazer. E fazia durante a noite, porque quando chegava da escola ao meio-dia, 1h da tarde, a 1h até as 2h, umas duas, quem chegava andava 6 quilômetros a pé para chegar em casa. Chegava em casa, ia para a roça, levar o café da tarde para a família. Então não tinha tempo de estudar durante, fazer a tarefa durante o dia, e fazia à noite, com a claridade da lamparina. E a lamparina, que era com querosene, ela solta uma fumaça que entope todo o nariz da gente. Cria
picomã, né? Que nem picomã, que a criança passava o dedo no nariz, estava preto. Daquela picomã da querosene. Então diz, não vem porventura candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Então a candeia vem e nós coloca ela no candelário, para que lá onde que ela esteja, num lugar que ilumina o ambiente, para iluminar o lugar onde que a gente está. Então a candeia, a lamparina, é para colocar no velador, um lugar de destaque. Não se coloca ela debaixo do alqueire, não coloca ela debaixo da cama, mas coloca ela no velador. Aleluia. Porque no versículo 22 a palavra continua dizendo, Jesus continua dizendo: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Porque, meu irmão, quando a luz traz a lamparina, e aquilo está encoberto, está escuro, não estamos vendo, mas quando vem a lamparina, ilumina aquele lugar, ilumina aquele ambiente e nada fica descoberto. A gente começa a enxergar aquilo que está no ambiente, porque Jesus disse: nada é para que fica encoberto, mas que tudo venha se manifestar. E quando vem a luz na nossa vida, entra a luz na nossa casa, nada fica em oculto, nada fica escondido, porque a luz ilumina e nós vemos. Aonde que Jesus disse aquela palavra de que ninguém quer vir para a luz porque as suas obras são más. Muitos não vêm para Jesus porque as suas obras é má. E quando vem para a luz iluminando aquilo que ele faz ao oculto, às escondidas, a luz manifesta. Então eles não querem vir para a luz para que as suas obras não seja manifestada. Meu irmão, um dia nós teve um tempo que a gente orava um pouco mais do que hoje, e nós íamos muito no monte orar. Toda semana eu ia, e teve uma época que eu fazia campanha de oração lá no monte. Até teve um dia que eu estava lá sozinho, sempre ia sozinho, e eu estava orando, ouvindo as orações, participando do palavra da que as pessoas estavam pregando. E aquele dia eu estava ouvindo um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas que estava lá perto da árvore e orando para o pastor Paulo. E quando começaram a falar, eu pensei comigo, eu conheço essa pessoa. E eles começaram a orar, apresentar o pastor para que Deus tivesse misericórdia dele e curasse ele. Eu também entrei na oração e comecei a orar, sabendo que era o pastor Paulo. E Deus operou na vida dele. E um dia nós estávamos lá, e foi uma irmãzinha, ela estava com muito problema na sua casa, em contendas entre família. Tudo dava errado na casa dela.
nada dava certo, tudo dava errado. E eu falei para ela, eu me esqueço o nome dela, não sei se a pastora lembra, aí eu falei, vai lá para mim orar para você, eu vou estar assim, que ela também era uma mulher de oração. Eu falei, vai ao monte lá que eu quero orar por você, lá no monte. E ela foi. E nós estávamos lá, já num grupo de pessoas, umas 10 pessoas, e nós começamos a orar. Aí eu fui orar para ela, pelos problemas dela, que ela estava passando por luta, por dificuldade, com conflito entre famílias. Aí quando eu estava orando para ela, aí eu falei para ela, Deus vai te mostrar para você, que o que está em você é um espírito de inveja, é um espírito de olho gordo, como diz o modo de dizer, espírito de olho gordo, mas é um espírito de inveja que está sobre você. Mas Deus não vai deixar o culto, vai manifestar em nome de Jesus, que o diabo que está fazendo isso na tua vida, destruindo a sua casa, ele vai ter que manifestar, vai ter que aparecer. Passados-se 8 dias, nós estávamos na igreja, e ela veio e falou, pastor, Deus já mostrou quem é a pessoa. É minha própria cunhada. Ela veio falar comigo e ela mesmo se prontificou dizendo, eu morro de inveja de você, eu não sei porquê, mas eu morro de inveja de você. E as duas conversaram, e ela falou, se perdoou, tal, mas eu quero que você ore para mim, tal. As duas se abraçaram, oraram, tal, não sei o quê. Daquele dia em diante, meu irmão, as portas se abriram, porque aquilo que estava em oculto manifestou. E o perdão das duas, ela pedindo, eu quero que você me perdoa, porque eu não sei porque eu tenho inveja de você. Porque era um demônio, um espírito de inveja. Então nada, irmão, tem outras passagens que já aconteceu no meu ministério sobre isso. Então, meu irmão, o que eu quero dizer aqui, nada fica em oculto. Não pensa que você vai esconder. Talvez você pode esconder por um determinado tempo de uma pessoa, do seu marido, do seu filho, alguma pessoa do seu patrão. Mas uma hora, meu irmão, Deus vai fazer vir à tona, porque nada fica oculto que não venha se manifestar. Versículo 23. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. É Jesus dizendo. Se tem alguém que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E disse-lhe, atendei ao que ides e ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão. Com a medida que nós medirmos o nosso próximo, nos medirão também. Não, talvez nós medimos a vida do pastor, a vida do irmão João, medimos a vida do nosso vizinho, mas medimos a vida do nosso próximo. Mas Jesus aqui dizendo, com a medida que nós medirmos, seremos medidos. Então, meu irmão, não julguemos. Medir, que quer julgar. Muitas vezes nós julgamos o nosso próximo e nós não julgamos nós mesmos. Achamos que nós somos perfeitos.
Achamos que nós somos o tal. Mas Jesus aqui dizendo para nós, dizendo para a igreja, da medida que nós medirmos, seremos medidos e ainda acrescentado, diz a palavra de Deus. E ainda vos será acrescentado. Então, meu irmão, não julgamos a vida do nosso próximo. Muitas vezes nós vemos algo errado das famílias. Nós vemos talvez uma adolescente, uma jovem entrando na prostituição. Talvez nós vemos um adolescente entrando na droga e nós julgamos, medimos a vida do próximo. Achamos que o problema mal só está na casa do outro, mas não está na nossa casa. Meu irmão, da mesma forma que está na casa do alheiro, pode o dia amanhã estar na nossa vida, estar na nossa casa, estar no nosso filho. Então, meu irmão, minha irmã, não julguemos. Se não podemos, temos condições de fazer alguma coisa, de ajudar, mas que nós não condenamos a vida do próximo, não julgaremos o próximo, porque da medida que nós julgarmos, seremos julgados. Então, meu irmão, que nós possamos. Hoje eu estava meditando um pouco, e Jesus, Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas hoje, se nós vermos, nós estamos ficando somente com a imagem. A semelhança de Jesus está apagando na nossa vida. Por quê? O que é a semelhança? Imagem. Eu creio que Jesus não teve esse privilégio qual a mim, que ele era de uma estatura maior, bonito, como diz que a palavra, que ele era lindo. Outro de Jesus, outro lugar, diz que Jesus que me consola, que Jesus diz que ele não tinha parecer nem formosura. Isso que não me consola. Porque não é pela aparência, não é pela formosura que nós chegamos a Deus. Então, meu irmão, nós precisamos ter a semelhança de Jesus. Não julgar. Jesus não julgava. Ele próprio diz: eu não vim para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo. Ele veio, meu irmão, não para acusar, mas para libertar. E nós muitas vezes nós queremos ser juiz, julgando as vidas alheias. Aonde está a nossa semelhança com Jesus? Nós temos que ter um espírito de mansidão, um espírito de paz. Assim como Jesus era misericordioso, nós também temos que ser misericordioso com o nosse próximo. Mesmo que tua irmã, uma irmã ofende a irmã, mesmo que o irmão ofende o irmão, mesmo que o vizinho te calúnia, mas seja misericordioso com ele, como Jesus é misericordioso. Nós somos filhos de Deus. Deus nos fez uma nova criatura. A velha criatura já morreu, foi sepultada. E nós
nascemos de novo com uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu irmão, então age como Cristo ensina que nós agimos. Que nossa referência não seja o irmão Éder, pastor Éder, não seja o pastor João, mas que a nossa referência seja Jesus Cristo em nossas vidas. Que a referência que nós temos para não imitarmos, meu irmão, não seja na vida do homem, mas seja em Jesus Cristo, a referência para que nós vivemos uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, Deus é bom, Deus é misericordioso. E Ele fala conosco aqui. Versículo 25. Porque ao que tem, lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado com essa profecia de Jesus. Se nós temos um coração aquebrantado, se nós temos amor, se nós temos bondade, tudo que nós temos será acrescentado. Por quê? Porque ao que tem, lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem será dado. Se você tem Jesus, se você tem Deus na sua vida, a cada dia o Espírito Santo vai manifestar na sua vida. Se você tem Deus na sua vida, a cada dia vai ser acrescentado mais o Espírito de Deus na sua vida. Mas se você não tem, se você não busca, até o que você tem será tirado. Então, por isso, meu irmão, nós temos que orar e vigiar. Porque Deus falava aqui em parábola, que é a parábola das candeias. Porque Jesus falava de uma certa maneira para que o povo era menos instruído que hoje, menos alfabetizado. Então ele falava por parábola para ver se o povo entendia o que ele queria passar. E assim, meu irmão, que nós possamos entender. Se eu não estou conseguindo passar isso que Jesus quer falar conosco nessa noite, leia, chega em casa, medita nessa palavra, para que nós possamos entender o que Jesus quer na nossa vida. João 8. Aleluia. Glorificado seja teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus, Mateus, aliás, não é Mateus, é João 8:12. João 8:12, Jesus disse aqui também: falai-vos, pois, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terás a luz da vida. Então, meu irmão, o que eu estou trazendo aqui para dizer o que Jesus estava dizendo lá da candeia, ele estava falando dele mesmo, que ele é a luz do mundo. Ele é a lamparina, ele é a candeia. Se
E a candeia, a lamparina, não é para colocar debaixo do alqueire, não é para colocar debaixo da cama, nós temos que colocar no velador. Então nós temos que ele está dizendo, coloca Jesus no velador e não debaixo da cama. Muito está colocando Jesus debaixo da cama. Muitos estão escondendo de Jesus por vergonha, pelas suas atitudes, pela sua vida que ele leva. Ele esconde Jesus e não leva Jesus. Não coloca Jesus no velador, mas quer colocar debaixo da cama para esconder, para que Jesus não ilumine a sua vida. Então Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então, meu irmão, se você anda com Jesus, se você tem Jesus, se você tem a candeia na sua vida, você não vai andar em treva, meu irmão. Você vai andar na luz. Você não vai tropeçar em nada. Todo obstáculo que o diabo quer colocar no teu caminho, Jesus vai iluminando, vai mostrando para você aquilo que é tropeço do diabo na sua vida. Você não vai cair, você não vai tropeçar, porque a luz está com você. A luz que é Jesus está na sua vida, meu irmão. Então não tememos o mal, não tememos aquilo que o diabo arma cilada para nossas vidas. Mas tenha fé em Cristo Jesus, que Ele morreu na cruz do Calvário e já nos deu a vitória. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 25:15. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 25, vamos ler que fala novamente aqui, irmão, da palavra dos 10 talentos. O sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então ele deu aqui, irmão, segundo a sua capacidade, e ausentou-se e logo para longe. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Trouxe-lhe outro. Então aproximou-se
o que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor disse: Bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entre no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem, está bom, servo, sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que é um homem duro, que semeias onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Autorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tem o seu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mau e negligente servo, sabe que seivo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando viesse receberia o meu dinheiro com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dá-lhe o que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas do exterior, ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu irmão, aqui também Deus, Jesus falando dos talentos, que o Senhor, saindo por uma viagem, deixou seus servos, e Deus, antes de sair, Ele deu os talentos, 10 talentos, para um, Ele deu 5 talentos, e Ele diz: trabalhai com esses talentos. A outro Ele deu 2 talentos, e a outro Ele deu 1 talento. Mas quando esse senhor voltou de viagem, ele foi prestar conta com os servos. E aqui a palavra diz que aquele que ele deu 5 talentos, prestando a conta com seu senhor, ele fez: meu senhor, eu granjeei, quer dizer, eu trabalhei com os seus 5 talentos que tu me deste, e consegui mais 5 talentos, aqui está. Ele disse: muito bem, servo fiel, entra para o gozo eterno. Aí veio outro, aquele que ele entregou 2 talentos, e ele veio também: Senhor, tu me deste 2 talentos, e com 2 talentos que tu me deste, eu granjeei, e consegui mais 2 talentos. Servo fiel, entrai no gozo do Senhor. Mas vindo também aquele que ele deu 1 talento, ele chegou e disse: Senhor,
Eu sei que tu é um homem duro, homem severo, um homem que semeia e colhe onde que não semeou, ajunta onde não espalhaste. Então eu temi ao Senhor e peguei o talento que o Senhor me deste e enterrei. Aqui está o talento que tu me deste. Ele disse: servo inútil, infiel. Tira o que ele tem. Tira o que ele tem e dá àquele que tem 10 talentos. E lança ele nas trevas, onde que tem ranger, dores e ranger de dentes. Meu irmão, aqui é a palavra de Deus falando conosco. Deus dá para nós segundo a nossa capacidade. Deus deu para mim um talento, muito pouco, mas eu procuro trabalhar um pouco com aquilo que Deus me deu. E Deus deu talento segundo a cada um, segundo a capacidade. Deu para o pastor Paulo 5 talentos, e ele está trabalhando. E quando o Senhor voltar, Deus deu 5 talentos para o irmão Ed, para o irmão João. E quando ele vir prestar conta, eu tenho certeza que vocês vão apresentar mais 5 talentos para o Senhor. E ele vai dizer: servo fiel, entrai pelo gozo. Então, meu irmão, veja na sua vida os talentos que Deus te deu, porque Deus te chamou, porque Deus te resgatou do pecado do mundo, da perdição, da idolatria, da feitiçaria, da bruxaria, e nos trouxe no lugar celestial, em Cristo Jesus, onde nós temos a liberdade de expressar o nosso amor. Ele nos deu os talentos, nos capacitou. Agora eu pergunto, o Espírito Santo pergunta: o que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Jesus é candeia. Onde está a candeia na sua vida? Jesus te deu o talento, te deu 5. Meu irmão, se Deus te deu, se você está aqui, se você buscar, Deus te capacita. Porque você não está aqui por acaso. Como diz a palavra de Deus, que sempre é meditada e falada aqui em cima, que não foi nós que escolhemos Deus, mas foi Deus que nos escolheu e nos resgatou e nos trouxe um lugar de luz. Meu irmão, muitas vezes nós estamos negligenciando a palavra de Deus. Muitas vezes nós não estamos anunciando a salvação. Nós não estamos trabalhando com os talentos que Ele nos deu. Ele viu em você capacidade. Ele viu que em você tem poder, que você tem capacidade para pregar a palavra de Deus, que tem a capacidade para fazer a obra. Talvez Ele não te capacitou muito e não tem muito talento, porque tua capacidade é pouco, mas trabalha com aquilo que Deus te deu, meu irmão. Não esconda aquilo que Deus te deu na tua vida. Meu irmão João, se Deus te deu 2 talentos, meu irmão, trabalha com esses 2 talentos.
Não importa se nós falamos errado, se nós gaguejamos para falar, eu quero falar de Jesus, que Jesus me resgatou, que Jesus me curou, que Jesus me salvou da perdição do inferno. Eu quero anunciar que Jesus é o meu Deus, que Jesus é o meu Deus, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Meu irmão, não precisamos pregar difícil, não. Quando você vai orar para um demônio, ele não vai olhar para a parede se tem 2, 3, 4 ou 10 diplomas, certificado pendurado, não. O demônio vai ver pela tua quantidade, pela tua espiritualidade. Não é por falar bonito. Não é para falar é difícil que o diabo sai. Mas quando você está com a presença de Jesus, que Jesus é a luz, você tem a luz na sua vida, as trevas se manifestam. Porque as trevas não podem permanecer onde entra a luz. Então, meu irmão, que nós possamos estarmos aqui, não por causa da igreja, não por causa do pastor, que o pastor, a obrigação dele é nos conduzir até a Jesus, é o que ele procura fazer, pregar Jesus todo dia, anunciar Jesus, apresentar Deus na nossa vida, para ver se nós chegamos até a Deus. Mas a nossa referência é Jesus Cristo. Ponha Jesus Cristo na referência na sua vida, como ponto de referência, e venha buscar Jesus. Versículo 27, devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juro. Tirai-vos, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Meu irmão, se Deus te deu um talento, trabalha com ele. Anuncia a palavra. Muitos acham que é difícil de ser um pregador. Mas é a coisa mais fácil, meu irmão. Quando você está na fila do mercado, primeira coisa, a pessoa chega, fala, irmão, o nome tá, não sei o quê. Como está caras a batata. Como o tomate está caro, que nem hoje eu estava no mercado, lá tomate a 12 e tanto quilo. É caro. Como está caro, como está difícil as coisas. É, meu irmão, é momento de nós buscarmos Jesus. Então, Deus prepara pela circunstância para que nós anunciamos Ele. Então, meu irmão, nós temos toda a chance e poder e autoridade no nome de Jesus, porque em Marcos 16:15, Ele nos ordenou que nós íssemos anunciar o Evangelho a toda criatura. Ele nos ordenou que nós fizéssemos a sua obra. Não é em vão porque nós estamos aqui, meu irmão. Nós estamos aqui sim, para que nós sejamos curados, sejamos libertos, sejamos abençoados. Isso já Jesus nos fez. Você é um abençoado de Deus, meu irmão. Você é uma bênção de Deus. Você é templo do Espírito Santo.
Jesus habita em você. Jesus está em você, meu irmão. E agora nós temos, irmão, somente que obedecer e fazer aquilo que Ele nos ordenou. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Medita nessa palavra, meu irmão. Eu sempre que Deus me deu uma palavra, Senhor, é em vão se essa palavra não falar pelo menos com uma alma nesta noite. Que talvez, meu irmão, Deus falou com você nesta noite, que você precisa fazer mais a obra. Fala com Deus, começa a meditar. Começa a vigiar a sua alma. Faz uma análise das tuas atitudes que você tem tido nos últimos dias, nos últimos tempos. Muitas vezes, como nós sempre falamos, que a igreja parece estar entrando um esfriamento. Parece que está querendo morrer aquele primeiro amor que Jesus nos deu. Aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro. Então eu vim aqui, trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Medita. Faz uma análise da tua vida. Faz uma aliança com Deus agora. Fala, Senhor, de hoje em diante eu quero anunciar a tua palavra, eu quero falar do teu amor, Senhor. Me perdoa se eu tenho te escondido, se eu tenho colocado o Senhor por debaixo da minha cama. Eu não tenho levado o Senhor aonde eu tenho andado. Talvez eu tenha esquecido o Senhor em algum lugar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, ó Pai, eu oro com a igreja, meu Pai. E peço, meu Deus, a tua graça, a tua misericórdia, Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, fazer uma nova aliança contigo. Renovar, ó Pai, o compromisso, ó Pai, que um dia nós fizemos, Senhor. Se o Senhor me abençoar, eu falarei da tua palavra, eu vou anunciar o teu nome. Deus, eu estou renovando o meu pacto contigo. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Perdoa, Senhor, toda a minha falha, a minha ignorância, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ah, Deus bendito, abençoou, Pai, esse vaso. Pai, se preciso for, ó Pai, quebra e faça de novo, ó Pai. Não, mas não tira, Pai, o talento, ó Pai, que o Senhor deu a eles, ó Pai. Deus não tira um talento que o Senhor deu, um talento a ele, ó Pai. Não tira, Senhor, mas acrescenta, Senhor Pai, com o teu poder, Senhor. Pai bendito, que aquele, ó Pai, que já granjeou 5 talentos com aquilo que o Senhor deu, ó Pai, Deus, multiplica, Senhor. Dê a tua bênção, Senhor Pai. Dê, Senhor Pai, poder, dê autoridade, ó Pai, dê poder de cura, dê poder de libertação, ó Pai, dê poder da palavra, Senhor.
Ah, Deus bendito, nós somos carentes de Ti, Senhor. Nós somos carentes, ó Pai, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos lava e nos purifica, Senhor Pai, de toda a iniquidade, Senhor Pai. Derrama do Teu azeite, ó Pai, sobre esse vaso, ó Pai. E faça-o transbordar, Senhor. Que ao transbordar esse vaso, ó Pai, ele possa contagiar, ó Pai, aqueles que estão ao seu redor, ó Pai. Pai bendito, em nome de Jesus, assim eu oro, assim, ó Pai, eu profetizo, ó Pai, sobre essas vidas, uma vida de bênção, uma vida de vitória em Cristo Jesus. Ergue tua mão para os altos, que a tua mão aplauda ao Senhor, que a tua boca glorifica, diga glória a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu talento, ó Deus. Não retira de mim o talento que tu me deste, Senhor, mas vem acrescentar, ó Pai, 2 vezes mais. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus.